e oferecerem libações a outros deuses para me provocar o quê? A ira. Acabou. Pode calar a boca, Jeremias, não vou te escutar. Acabou. Cala. Agora eles passaram do limite. Agora eles vão lá brincar na Síria. Vão levar eles para lá. E eu vou te falar, aí as 10 tribos, você sabe como é que um império domina outro, sabe não? É aniquilando a cultura, tá? E implantando a dele. A mesma coisa que o catolicismo faz em todos os lugares que entra. Tem os jesuítas. Você sabe quem são os jesuítas? É a tropa de elite do catolicismo, é a CIA. São os que entram primeiro. Fala para evangelizar, não é só evangelizar não, se precisar também, ó, queima na fogueira, igual já queimaram, sim ou não? Toma as terras do cara, isso é os... Não é igual missionário evangélico que vai ser morto, não. Eles matam, é o contrário. Os evangélicos são mortos, lá vai pregar, corta a cabeça do cara, não. Mas esses não. A cultura aqui da Síria, eles vão fazer o seguinte, eles vão mandar pessoas da Síria para o lugar das 10 tribos, e as 10 tribos para a Síria, e vai misturar o povo. Aí o povo agora é um povo misturado, um povo santo, o quê? E eles vão ser chamados, sabe de quê? Samaritano. O samaritano. Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, o que ela fala com ele? Ó, nossos pais adoram nesse monte, no Monte Gerizim, em Samaria. Desde essa época, fizeram adoração lá, e a mulher está na cultura deles, sim ou não? Mas os judeus, Jesus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar a Deus. O que ele fala? Mulher, vem a hora e já chegou, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Deus é Espírito, e quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o templo, o lugar de adoração, seria destruído em Jerusalém, lá na época de Jesus, depois dele. E agora o templo seria colocado em qualquer lugar. Na favela, no viaduto, na Índia. Sabe por quê? O templo é você, dá glória a Deus que é você. Quando tiver 2 pessoas, você tem um templo, tá? Tudo que ligares será o quê? É um portal para o céu, ó. A idolatria, a tribo de Efraim então comandava as 10 tribos, passou a ser o chefe das 10 tribos. Então ficou 2 nomes, Judá e Efraim. Judá eram as 2 tribos do sul, e Efraim era como se fosse o príncipe das tribos do norte. Agora eu te falo, todas as coisas Deus tem um propósito, sim ou não? Para entender quem é Efraim, você vai ter que entender uma outra coisa. Clica aí para mim, Nilson. Depois você volta. Isso aí é uma noiva judia, da época lá, ó, adornada. Não é de hoje não, tá? Isso é de antigo. Não é da época de Jesus, não, é intermediário. Ela vestia assim. É uma noiva adornada com pedras, né? Aí você fala para mim o seguinte: quem é a noiva de Cristo? Vamos ver comigo em Efésios 5, que nós vamos ter que entender Efraim, né? A tribo de Dan é cortada e a tribo de Efraim desaparece. Será que foi cortada? Deixa eu ver aqui o versículo. 25, vamos ler a partir do 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio Cristo. Vou lá para o 32 para você entender o mistério. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Está falando que a igreja aqui é uma noiva, sim, uma mulher? A palavra igreja, keliá, congregação em hebraico. Porque na realidade nós estamos dentro da congregação Getsêmani, porque a igreja somos nós, sim ou não? Se todo mundo sair de dentro desse prédio, tem igreja aqui dentro? Não. Tem uma congregação, do qual se reúne uma igreja. Então quando diz igreja aqui, a palavra é congregação, do qual se reúne uma. Então quem é a noiva de Cristo? Está aqui, ó. Não o tijolo, você, sim ou não? Agora,
Se essa aqui é a noiva de Cristo, então Israel foi vomitado fora. Os judeus acabaram, não tem mais vez para eles. O problema é que Deus diz que casou com Israel. Misericórdia. Será que Deus então está com duas mulheres? Abre comigo Jeremias 31, 31. Vamos ver, será que Deus tem duas noivas? A Bíblia diz que tem uma só, sim ou não? Jesus não é bígamo, nem... não tem duas mulheres, ele tem? Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá, fala, a sua mulher. Eu me refiro a Cristo e a... quantas mulheres? Abre comigo Jeremias 31, 31. Ele está falando aí do povo de Israel, tá? Olha que interessante como é que nós não lemos Bíblia e não pensamos, né? Diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com quem? E com a casa. Você está vendo que ele divide casa de Israel e casa de Judá? Quem eu falei que é o chefe da casa de Israel, hein? Então eu vou traduzir. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com Efraim e com quem? Judá. Vamos ver. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eles tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. O que Deus fez com Israel e Judá? Fala, desposou. Você sabe o que desposou? Comprou. Você está desposado. Quando diz que José desposou Maria e ela apareceu grávida, ele tinha comprado ela. E quando você compra a noiva, é assinado um contrato do pai, que passa para o noivo, falou, esse cara aqui pagou 50 camelos nessa mulher, e eu declaro que a minha filha é virgem. Ó. E se na noite de núpcias ela não fosse, ela é apedrejada e o dote é devolvido, tá? Por isso que elas guardavam um lençol. Já viu o que manda a prova da sua virgindade? Porque senão o marido falava, né? Não, ela está com a prova aqui, ó. Eu sou. Então, ó, Israel se prostituiu e Judá também. Era um motivo para Deus separar deles, tá? Mas ele perdoou. Falou, eu vou fazer uma nova aliança. Vocês estão namorando o ídolo aí, estão na prostituição, mas eu faço uma nova. Qual é a nova aliança? Vamos ver. Porque esta é a aliança, verso 33, que firmarei com a casa de Israel. Quem é a casa de Israel mesmo? Efraim, sim ou não? Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimireis as minhas leis, também no seu coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão quem? Pô, mas esse povo idólatra vai ser o povo dele. Você sabe o que significa a palavra gentio? Pagão, idólatra. Olha que coisa. Gentio significa pagão. Você não é gentio mais, dá glória a Deus que você não. Você agora é cidadão do céu, amém? Você é povo de Deus, sim? Mas o que isso tem a ver com Efraim? Efraim, meus amigos, representa algo. Porque se a noiva é composta de Judá e de Efraim, é uma noiva composta de Judá e de Efraim. Judá, você sabe quem deu origem? Jesus é o quê? Judeu. Mas a tribo de Efraim é uma tribo misturada. Ela se transformou, as 10 tribos, em gentios, pagãos. Você sabe quem representa essa tribo? Fala para o irmão, você representa essa tribo. Você é um descendente de Abraão que foi para o paganismo. Mas Deus, Ele vai fazer com você. Por que Jesus levantou o cálice? Esse é o cálice da nova o quê? Ah, você era idólatra, você era promíscuo, mentiroso, beberrão, roubador. Mas eu faço uma nova aliança com você. Porque só tem uma noiva. Se a noiva é a igreja, Deus mentiu aqui, que fez uma nova aliança com quem? Se Israel é a igreja, nós estamos fora então. Ó, a noiva nós estamos fora. É porque você não entende, por causa da teologia muitas vezes ensinada, que Deus vomitou Israel e a igreja é o novo Israel. Então, se a igreja é o novo Israel, cadê Judá? Judá foi vomitado fora. Vamos entender um mistério agora, para você entender onde que está Efraim. Você sabe onde está Efraim ali? Por que ele não aparece ali? Volta lá.
Porque Efraim foi arrebatado, fala, você foi arrebatado. A tribo de Efraim ele já tomou para ele, os gentios. E aí ficou as tribos de quem? De Israel. A representatividade do povo gentio foi levada para o céu. Aqueles que eram pagãos, agora não são mais pagãos, estão enxertados em Israel. Fala, aonde? E vocês também são um só povo com ele. Está isso na Bíblia, pastor? Na minha está. Abre aí Efésios, vamos ver o apóstolo Paulo explicando. Se você não entender isso, você não vai entender o resto de Apocalipse, não. Porque tudo gira em volta de uma noiva da igreja, sim? Da congregação. Efésios capítulo 2, verso 11. Vamos ler devagar para você entender o Paulo explicando que ele é fera, né? Ele é bem erudito. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne. Quem que são esses? Eram nós, sim ou não? Chamados incircunciso por aqueles que se intitulam circuncisos. Quem são os circuncisos? Fala, os judeus. Sim? Na carne por mãos humanas. Naquele tempo, quando você era gentio, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de quem? E estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era a nossa vida antes, sim ou não? Mas agora fala, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, fala, judeu e gentio, fez um só. Fez o quê? Então quem saiu fora aqui? Fala, nenhum dos dois. Os judeus saíram fora? Não. Os gentios saíram fora? Não. Fala, ele fundiu numa só noiva. Dá glória a Deus, uma só noiva. Composta de Judá e de Efraim. Dos gentios, ex-gentios e judeu. Abre comigo Romanos 11. Vamos ver se aí Paulo explica de novo. Romanos capítulo 11. Paulo, ele é o nosso apóstolo. Deus separou o apóstolo Paulo para os gentios, tá? Vamos lá. Vamos Romanos 11:1. Porventura, pois, Deus terá rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de quem? Que povo que ele está falando? De lá. Por que esses não aceitam Jesus, hein? Então, já que é povo de Deus, por que essa teimosia e não reconhecer Jesus como Messias? Porque Deus cegou eles para você ser enxertado. Porque senão eles iam pegar o Messias para ele e dar fazer uma banana, ó. É meu e acabou. Igual muito crente hoje. Eu sou crente, o espírita que vai para o inferno, ou quem quer que seja que vai para o inferno. Não é assim não. Jesus veio para salvar todas as famílias da terra. Fala todas. Então, se deixasse com Israel ele chegar lá e reconhecesse, tinha salvação para nós não. Se pegar o gentio, o que Deus faz? Romanos 11:8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Eles não reconhecem porque Deus cegou eles. Quem cegou eles? Quem tampou os ouvidos dele? Por que, meu irmão, nós precisamos ser salvos? Milhares de milhões de toda língua, povo, raça e nação que serão salvos. Vamos aqui no 13. Pergunto, pois, porventura tropeçaram, 11, para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, por eles terem crucificado Jesus, sabe o que veio? Fala assim, ó, veio salvação para nós. E o nosso papel era pôr eles em ciúmes. Como é que põe um judeu em ciúme? É quando você obedece essa palavra que foi dada para eles primeiro. Fala, mas isso aí não é pagão? Esse pagão não adora outros deuses, não? Esse pagão, o que esse pagão está fazendo com aquilo que é meu? Aí você põe eles em quê? Será que a igreja hoje põe ciúme?
Ó, você vai lá em Israel, tem o Muro das Lamentações, lá está o cara batendo cabeça lá. Aí você vai e fala, que esse povo doido que é esse? Doido. Desde 1967, quando eles conquistaram aquele muro. Dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana tem alguém orando naquele muro. Não dá vergonha na gente não, hein? Nunca ficou sem alguém orar ali, dia e noite. Sabe o que eles estão fazendo ali? Estão assim, ó. Diz que eles ficam balangando para não dormir. Estão de preto, de luto. Preto é o quê? Luto. Por que eles estão de luto? Porque destruíram o templo, o lugar deles adorar quem? Então eles estão ali falando assim, ó, Senhor, manda, reconstrói o nosso templo e manda para nós o Messias. Ó, está clamando quem? Messias. Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, não me vereis de novo, até falares, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Quem que tem que falar isso? Estão lá no muro, ó. E eles já estão falando. Você está com a sua maleta pronta ou não? Eles estão o quê? Bendito. Dá vergonha em nós, porque é um povo sofredor e que tem fé, sim ou não? Se fosse analisar a cabeça de um judeu, foram 6 milhões mortos no Holocausto. Eles tinham mais do que motivo para duvidar de Deus, entre aspas. Sim ou não? Não. Persevera, persevera, persevera. Qualquer hora dessa, Deus vai ouvir o clamor deles, sabe? Porque Deus tem um número de gentios que serão salvos. A Bíblia não diz quantos são, não. Não é 144 mil, não. Isso é judeu, você acabou de ver lá. Milhares de milhões de toda língua, povo, raça e nação, mas o número vai terminar. E quando o número terminar, que Deus sabe o número, o que vai acontecer? Vamos ver. Primeiro você tem que saber isso aqui, ó. Oi. Não, foram espalhadas, né? Ficaram sem genealogia. Não, ele vai deixar as pessoas, ele sabe quem é. Tem um salmo que diz assim, eu sei quem nasceu ali, quem nasceu o quê? Aqui. Mas às vezes a própria pessoa não sabe. Por isso que alguns foram salvos. Sim. Se eu te falo o seguinte, você sabe o nome do seu bisavô e da sua bisavó, por parte de pai e filho? Sabe ou não? Quem é que sabe então? A maioria não, mas Deus sabe de onde você veio, sim ou não, e para onde você vai, sabe ou não sabe? Quando o povo de Israel está voltando para a terra, é Deus cumprindo a promessa de restaurar o reino para eles, tá? E estão lá batendo cabeça. Vamos ver aqui então, Romanos 11:17. Se eu, porém, algum dos ramos foram cortados, quem foram cortados? Fala, eles. E tu, sendo oliveira brava, gentio, fostes, fala, enxertados no meio deles. Ó, você agora também é Israel. Você não substituiu Israel, mas se transformou também em quem? Israel. Você sabe o que significa o nome Israel? Quando Deus luta com Jacó lá, a Bíblia, aí você está lá, Jacó lutou com um anjo. Na minha Bíblia diz lutou com um homem. E lá em Oséias é um anjo com letra maiúscula assim, ó. Você sabe que anjo que é esse? Fala, Jesus que ele lutou. E ele prevaleceu contra Jesus? Não, prevaleceu contra ele mesmo. Ele estava de um lado de um ribeirão chamado Jaboque, Val de Jaboque. Quem já leu lá? Sabe o que significa o nome Jaboque? Vazio. Ele lutou para esvaziar dele mesmo, para passar para o outro lado e ser transformado em Israel. Sabe o que significa Israel? Aquele que governa com Deus. Você também é Israel. Fala, você hoje governa com quem? Deus tirou o governo deles e passou para você. Será que eu governo com Deus? A Bíblia diz que você é um embaixador de Cristo. E aí? Com quem que você está governando, hein? Com quem? Você é cidadão do céu, embaixador de Cristo, e eu te dou autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Vocês são os meus representantes, povo que governa comigo, Israel. Só que Deus não esqueceu do outro não, tá? E vai restaurar
Eles. Vamos ver aqui o mistério então. Você está enxertado. Um dia Deus vai salvar quem? Fala, os judeus, sim ou não? E quando é que isso vai acontecer? Que tem a ver com o Apocalipse. Você vai ver daqui agora para frente, tem muitas coisas relativas a essa restauração. Vamos lá. Romanos capítulo 11, 25. Os crentes que gostam de mistério aí, arrepia a nuca, sente um calafrio com o mistério. Então vamos lá, arrepia sua nuca, vamos lá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Quem está falando? Paulo. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Fala você, ó. E aí agora Deus vai matar eles todos. Vamos ver. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O que Deus está falando que vai fazer? Tirar o quê? Ele tirou os seus ou não? Que hora que isso vai acontecer, hein? Tem na Bíblia a hora que ele vai fazer isso aqui? Às vezes você nunca leu, você não lê o Antigo Testamento não, porque enfiaram na sua cabeça que não precisa ler. Todo o Apocalipse está no Antigo Testamento. Tudo que Jesus ensinou está no Antigo Testamento. Tudo que Paulo ensinou também está. Mas você não lê, né? Eu estou só na Nova Aliança. A Nova Aliança foi feita primeiro para quem? Que falou lá, hein? Você sabe que dia que os gentios receberam o Espírito Santo? Você fala, pastor, foi lá no cenáculo. Quando estava todo mundo reunido, veio um vento impetuoso. Só tinha judeu e prosélito lá. Não tinha um gentio. Quando foi então que a igreja, nós recebemos o Espírito Santo? Quando Pedro, ele não queria, mas Deus mostra para ele um lençol cheio de coisa imunda, e ele vai pregar para um centurião romano, tá? Já leu lá ou não? Aquele centurião Cornélio é o primeiro gentio a ser o que ali? Receber o que? O Espírito, ele é a casa dele. E depois Paulo põe em posição de mãos e passa para as pessoas o que? Fala, o Espírito. Então aquela nova aliança, você pode ler na sua Bíblia, quer ver? Vamos lá, para você não ficar olhando para mim com o olho torto. Esse cara tá doido, hein? Esse cara tá doido. Eu aprendi desde pequeno que ali veio para a igreja. Vamos ver. Aí veio, Atos. Ou então minha Bíblia está faltando página, a sua deve ter uma a mais, não sei. Vamos lá. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí você sabe a história, veio um vento impetuoso, língua de fogo, sim? Vamos ver em quem? 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Essa festa é uma festa de peregrinação obrigatória, Pentecostes, para o povo de Israel. Quem estava lá então? Se o judeu morasse lá na China, sabe onde ele iria? Jerusalém, por causa da festa. Ah, ele mora lá não sei aonde, longe, lá num outro país, lá na Turquia. Estava lá em Jerusalém, para a festa, sim? Vamos ver. Quando, pois, ora haviam em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada judeu dessas nações ouvia-os falar na sua própria o quê? Aí o judeu nasceu lá na China, mas ele é judeu. Ele está indo lá para Jerusalém para adorar a Deus na festa de Pentecostes. De repente o Pedro, pescador galileu, está falando em chinês. O que você acha? Está falando as grandezas de Deus em chinês. Continua, vamos ver se é isso mesmo. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, o quê? Existe língua de anjo, irmão? Existe. Mas aqui não é língua de anjo não, tá? A língua diz de anjo, quando Paulo fala assim: mesmo que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu não sou o quê? É só esse versículo que fala. Existe? Sim, eu creio. Existe quem traduz essas línguas? Sim. Agora, nesse caso aqui, não é não. Nesse caso aqui, é língua o quê? Fala, estrangeira. Ó.
Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, judeus que nasceram em Roma, não está falando de romano, pessoa romana não, tá? Tanto judeus como prosélitos. Você sabe o que é um prosélito? É um gentio que adotou a fé no Deus de Israel. Então ele vai também para a festa, porque ele adotou o quê? A fé. Como, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Isso era um sinal de algo que estava acontecendo ali. Que Deus estava derramando o Espírito primeiro para quem, hein? Fala, para a casa de quem? E lá na frente, vai lá em Atos 10. O centurião Cornélio, o Pedrão agora vai pregar para ele, né? Queria não, tá? Morava em Cesareia um homem do nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Não vou ler tudo não, para a gente não perder tempo. E vai 10:1. Ele era um centurião. Aí aparece um anjo para ele, ele está orando lá para os deuses esquisitos dele. Devia estar orando para Zeus. Mas o coração dele é um coração, fala, puro. E ele fazia esmola e era o que? Piedoso. Meu irmão, Deus ouve a voz que vem do... O cara está orando para Deus estranho, mas ele não conhece o Deus de Israel. Sabe o que Deus manda para ele? Um anjo. Aí o anjo aparece lá, fala com ele, Cornélio. Vamos ver o que o anjo fala com ele. Vamos ver. 10:4. Cornélio, esse fixando nele os olhos, possuídos de temor, perguntou, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Envia agora mensageiros e manda buscar Simão. Sabe o que o Simão falou, Pedro? Não vou. O cara, eu não vou, não mexo com pessoas imundas. Olha a cabeça do cara. Parece que ele não andou 3 anos com Jesus, não parece? Aí Deus faz descer um lençol de coisa que eles não comem. Tudo quanto é tipo de animal esquisito e imundo. Fala, Pedro, come isso aí, ó. Ele falou, não como, não sou sábio que eu nunca comi isso. Ele fala, aquilo que eu santificar, você não considera imundo. Sabe de quem que ele está falando? Do centurião. Vai lá pregar para ele. Aí agora ele murcha a orelha e vai. Chega lá, o centurião está lá com a família inteira querendo ouvir, ó. Aí Pedro, primeira coisa que o centurião faz, prostra no pé dele. Está acostumado com idolatria, assim? Ele fala, levanta, que eu sou o conservo junto com você. Adora a Deus. Aí ele fala isso aqui que é bem interessante. Atos capítulo 10, verso 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de... Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. E aí? Aí o que vai acontecer? Verso 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre eles. Aqui, ó. Agora. Caiu o quê? Primeiro aqui, ó. Primeira família ser cheia do quê? E depois vai começar a distribuir para os gentios todos, ó. As igrejas aí vai Corinto, Paulo vai lá, impõe mão, fica cheio do Espírito, sim? Então nós temos que entender a Bíblia, para entender que Deus não rejeitou Israel, amém? Eles estão, lógico que o judeu ateu, o judeu idólatra, vai dançar igual qualquer outro, mas aquele que está batendo a cabeça, clamando o Messias, Deus cegou ele. Como é que esse cara vai fazer, hein? O que Deus vai fazer com esse cara, hein? Cegou o cara, mas ele está clamando o Messias. Vamos ver como é que Deus vai se fazer. Abre aí Zacarias capítulo 12, verso 10. Vamos ver como é que ele vai fazer. Você está vendo aqui uma etapa que nós vamos entrar, de Jesus voltando e colocando o pé na terra, tá? Mas para Jesus colocar o pé na terra, primeiro a igreja encontra com ele aonde? Fala, nos céus. Mas agora ele vai descer, não vai ficar voando com você não. Não.
Antes de ler Zacarias 12:10, lê Zacarias 14:4, para você já não olhar para mim esquisito de novo, né? Zacarias 14:4. Naqueles dias estarão seus pés sobre o monte das... Ele está vindo agora, sabe para quem? Fala, para o povo judeu. E quando ele estiver descendo para colocar os pés lá no monte, vai acontecer algo. Zacarias 12:10, vamos ver. Você imagina ele nas nuvens, pensa nessa imagem, ele nas nuvens, mandando os anjos e pegando aqui na terra para ele, todos que estão, o que? Fala, selados, dos gentios, tá? Recolheu, tá o quê? Recolheu. E nós estamos encontrando com ele o quê? No céu. E agora ele põe os pés na terra. E quando ele está descendo, aí eu creio que eles vão estar o quê? Vendo uma imagem dessa, todo olho verá, sim ou não? Aí está descendo, vamos ver. Depois, é 10:12, caduquice? Não, 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Você está vendo aí que ele está falando de qual tribo, hein? Fala, Judá, sim ou não? Por quê? Porque a tribo de Efraim já foi tirada, sim ou não? Pegou atenção ou não? Olha só. Ele não fala aqui sobre a casa de Israel e a casa de Ju. Ele fala sobre a casa de Davi. Davi é de qual tribo, hein? E os habitantes de Jerusalém, capital de... Derramarei do espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram e vão chorar, como quem chora pelo unigênito, como chora amargamente pelo primogênito. Está aí, ó. Você foi salvo como, hein? Ah, fui salvo porque eu sou religioso, sou bonzinho. É, ó, pela graça. E eles estão sendo salvos aí como, hein? Espírito de graça é o que, hein? É o que você recebeu, sim ou não? Você merecia o inferno, mas eles mereciam ir para onde? Inferno, mas Deus usou de graça. Apocalipse, meu irmão, vai falar dessas coisas detalhadas, por isso que você tem que saber. Vai mostrar isso tudo aqui acontecendo. O arrebatamento da igreja, a nossa união com Ele no céu, ou nos ares, nas nuvens, a implantação do milênio na terra. Mas para isso eu tenho que entender isso, ó, que a tribo de Efraim nos representa. Quando que começou essa história de Efraim, você sabe ou não? José no Egito, quem conhece a história de José no Egito? Sim? Então, ó, José foi vendido pelos irmãos dele, sim ou não? Jesus também foi vendido. Sim? Ó, José se transformou em governador do Egito e salvou o mundo da época da fome, sim ou não? Jesus diz, toda autoridade me foi dada pelo meu Pai. Fala, ele é o chefe que o Pai designou sobre todas as nações. E ele veio também salvar o mundo. Salvar o mundo do veneno do pecado. Entendeu ou não? Beleza. Os irmãos de José não estavam reconhecendo ele. Porque ele estava vestido de quê? Fala, egípcio. Barba rapada. Estava lá com aquela coisa lá, José. Aí quando ele chega, ele senta os irmãos dele assim, na ordem de nome. Quem já leu isso? Vocês já leram Bíblia 3 vezes? Para que eu estou perguntando isso aqui? Misericórdia. Põe lá os irmãos aqui, Rubem, e vai botando assim. Aí eles olham e falam assim, ué, ele não conhece a gente, como é que ele está botando a gente na ordem de nascimento? E a primeira coisa que ele faz, ele está lá vestido de egípcio. Ele fala para os egípcios, por favor, deem licença, saiam. Quando os egípcios saem, ele tira a roupa dele de egípcio, e os irmãos dele, nossa, José, vai matar a gente. Não é a primeira questão? Vendemos ele, fritamos ele, vai matar a gente. O que ele fala? Aquilo que vocês intentaram para bem, Deus transformou, para mal, Deus transformou em bem. Eu não vou encostar em vocês, porque Deus tinha um projeto nisso tudo. E vai dar para os irmãos dele o melhor da terra do Egito. Presta atenção nisso. Jesus, ele vai voltar e vai tirar aqui
De cena quem? Fala, nós. E depois, o que você está lendo aí, ele manifestando aos seus irmãos. Depois de tirar quem? Tirar a gente. E os irmãos dele aqui estão olhando para ele falando o quê? Esse aí é aquele, é quem nós? Você sabe o que Jesus vai fazer com eles? Espírito de graça. Vai o quê? Igual José. E vai dar para eles nessa terra, o melhor dessa terra. E você vai ganhar o melhor do céu. Dá glória a Deus, você vai ganhar o melhor da onde? Você está amontoando seu tesouro lá ou aqui, hein? Aonde? Porque você vai reinar no céu com Cristo. Sim ou não? Meu tempo, infelizmente, eu vou ter que continuar esse tema, porque isso é muito importante para entender Apocalipse, tá? Vocês entenderam, né? Pastor, mais ou menos, estuda. Ó, José tipifica um Cristo, sim ou não? Mas José, o faraó dá para ele uma mulher, filha do sacerdote pagão. José não podia falar, eu não quero essa mulher não. Essa mulher é pagã, não. Casa com ela. E ela vai ter 2 filhos com ele, Manassés e quem mais? Você sabe o que significa o nome Efraim? Frutífero. Quando Deus faz uma aliança com Jacó, ele fala assim: Jacó, de você vai sair uma nação e multidão de nações. Quem é a uma nação? Fala, Judá. E quem são as multidões de nações? Dá uma olhada para o irmão, fala, você é. Como? Nessas 12 tribos entraram 2 filhos. Lá? Porque eles representam o casamento de um judeu com uma mulher pagã. Sabe quem eles representam? Fala, nós. O pai deu para Jesus uma noiva egípcia. Nossa, aqui ó. Ô meu filho, você vai casar primeiro com esses aqui, ó. Esses aqui são a sua primeira noiva. E o nome Efraim é a representatividade dessa noiva, que Deus falou que vai restaurar ela. E Ele está restaurando você, sabe como? Pela lavagem de água da palavra. Sabe que noiva que Ele vem buscar? Uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa. Fala para o irmão, santa e sem defeito, lavada, né? Que tem as vestiduras, fala, brancas.